Oi, gente! Estamos chegando para falar de espiritualidade, para falar de ferramentas de transformação para uma vida melhor. Hoje o assunto vai ser bem na pegada mesmo da espiritualidade. Você sabe que eu acredito, né, piamente na questão da vida após a morte, né? Acredito na reencarnação e acredito que a vida continua, né? Como muitos que acompanham aí a programação, tanto da Vibe quanto também, né, da Astral TV, porque não teria sentido, né, a gente só passar por aqui, sofrer, ter nossos percalços. É claro que tem momentos também de alegria e de vitória, né, aqui no plano físico, momentos felizes. É claro que os momentos de dor eles são maiores, né, porque a gente veio para se desenvolver, né, então viemos para lidar com desafios. E aí é claro que temos obstáculos, temos momentos difíceis, momentos tumultuados, né, também na nossa vida, mas não teria sentido que fosse só isso e aí acabou, né, e pronto, né, somente essa existência. Mas eu creio muito também porque desde novo, né, eu tenho que lidar com a realidade dos espíritos. Quando eu começo às vezes uma leitura de tarô, que também é uma leitura psíquica, porque eu não estou somente olhando nas cartas do tarô naquele momento, mas eu estou conectado ao campo de energia da pessoa. E aí, é claro, às vezes eu vejo algum lampejo de algo que faça parte do dia a dia dessa pessoa, às vezes eu vejo alguém com quem a pessoa ou trabalha ou que é da família dela, mas às vezes eu vejo alguém que também já desencarnou, porque é um momento que os espíritos eles acabam se aproximando porque eles querem dar alguma mensagem, né? E quando eles estão frente a alguém que tem mediunidade, eles veem aquela pessoa como uma espécie de uma antena, né? Um canal no qual eles podem se conectar para poder transferir uma mensagem ali para aquele ente querido que está encarnado, do qual eles têm saudade, e eles gostariam ao menos de sinalizar para a pessoa que eles estão bem, ou gostaria de trazer algum alerta, alguma mensagem, por aí vai. Essas mensagens são muito especiais porque elas trazem conforto, né? Elas aquecem o coração. E aí, por conta disso, eu tenho essa certeza, né, que a vida ela continua, porque desde novinho eu sempre tive de lidar com essa coisa de ver espíritos e tudo mais, que com o passar dos anos, né, isso foi se intensificando e se tornando mais e mais presente na minha vida, né? Mas o que eu quero dizer para você, então, principalmente para você que sofre porque teve uma perda, perdeu alguém, né, e você não está sabendo como lidar, né? E chega essa época do final do ano, é uma época muito difícil, porque ela já é difícil, né, para aqueles que perderam alguém especial já há algum tempo. Por quê? Porque o final do ano a gente está acostumado a pensar que são ocasiões para a gente celebrar em família, onde as pessoas se encontram, seja para trocar presente, para poder comer juntos, né, numa ceia especial. E aí, alguns que de repente perderam gente já há alguns anos, quando chega nessa época é sofrida. Então imagina para alguém que tenha tido uma perda nesse ano. E eu sei que muita gente que está ouvindo ou que está assistindo pela TV, né, que a nossa programação ela é exibida tanto em 95,7 FM pela Vibe Mundial, quanto também na Astral TV, que em São Paulo é o canal 33.3, né, em Campinas 47.1. Então eu sei que muita gente que nos acompanha teve alguma perda importante ao longo desse ano, pode ter sido, né, de um pai, de uma mãe, que são perdas muito difíceis, né? Eu diria que as mais difíceis é porque a mãe, ela representa a nossa segurança emocional. Então, quando a gente a perde, né, dá aquela sensação, eu não perdi minha mãe é viva, mas eu, por conta da empatia e da capacidade de se conectar com as pessoas, eu já me conectei com muita gente que perdeu. E naquele momento de conexão, compartilhei um pouco da dor da pessoa, senti um pouco da dor dela. E é muito complicado, porque a mãe representa a segurança emocional, né? Mas o pai também representa a proteção, representa a segurança material. E quando a pessoa perde alguma dessas figuras, ela se sente um pouco mais avulsa no mundo, sabe? Então, são perdas muito difíceis. Mais difíceis do que estas, sem sombra de dúvidas, é a perda de filhos, né? Porque, primeiro, que não é a ordem natural das coisas. Ninguém está preparado para perder um filho, para perder uma filha,
porque, na verdade, as pessoas sempre pensam que elas vão antes, né, seguindo a ordem natural das coisas. E aí, quando acontece o inverso, é muito difícil, né, porque você cria um monte de fantasias, ilusões e planejamentos na sua cabeça a respeito do que você deseja para os seus filhos ao vê-los crescer, prosperarem, se casarem, né, terem filhos para que sejam os seus netos, né, e você se torne também avô, avó. Então, é muito difícil quando esse sonho é interrompido. Então, essas são perdas complicadas, mas perder de um modo geral alguém, né, o desencarne, a gente nunca está preparado para vivenciar. É claro que quando você vê o seu ente querido numa cama, enfermo, adoentado, sofrendo, às vezes a gente até deseja que, se não tiver como se curar, então que ele se livre daquele sofrimento, né, e que vá embora, se liberte, né, da dor. E aí, nessas circunstâncias, a gente até se prepara melhor do ponto de vista psicológico, emocional, para a partida do ente querido. Agora, quando você não está esperando, quando a pessoa está bem e do nada, né, acontece um acidente ou um mal súbito, alguma coisa que leva essa pessoa, aí te pega despreparado, né? E as consequências elas são mais graves do ponto de vista emocional, né? É muito difícil de lidar com essas circunstâncias, porque você não está preparado, então é um choque muito grande, traumatiza, e o luto, que já não é algo fácil, se torna ainda mais difícil. Importante dizer que não tem um tempo de luto, né? Cada um vivencia o luto, a dor, de uma forma. Tem pessoas que reagem bem, algumas semanas estão tocando a vida e só sofrem mais, né, em ocasiões como aniversário, né, daquela pessoa que se foi, como Natal, né? Mas tem pessoas que às vezes leva-se anos enfrentando a dor, né, e a pessoa continua ali sofrendo, né, dia após dia. Então é uma coisa muito particular, né? Eu, de certo modo, gosto de educar as pessoas dentro de uma visão mais espiritual da coisa, de que, como a vida continua, a gente pode buscar imaginar que o nosso ente que se foi é como se ele tivesse mudado, tá? Do mesmo jeito que uma pessoa pode mudar de estado, pode mudar de país, aí torna-se mais difícil de você ver aquela pessoa, porque você não convive mais com ela, não tem mais como, né? Mas ela continua ali viva. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Eu não penso em relação às pessoas que eu já perdi como se eu não as tivesse mais. Eu penso que elas estão num outro lugar, né? Estão num outro reino, mas de vez em quando eu as homenageio, eu acendo uma velinha. Eu acho a maior bobagem essa coisa que alguns falam, ai, não pode acender vela para morto dentro de casa. Aí eu falo, mas espera aí, são os meus mortos, né? São os nossos mortos. Então são as pessoas que nós amamos em vida e que nós continuamos amando-as no pós-vida. E a gente sabe que nenhuma dessas pessoas iria fazer nenhum mal para nós. Então, por que eu não posso acender uma vela, já que a vela é uma espécie de uma homenagem para essas pessoas? Aí tem gente que fala, ah, mas você vai estar atraindo a presença delas. Mas se eu ficar pensando na pessoa, também estou atraindo a presença dela. Do ponto de vista espiritual, estou trazendo as energias dela à tona. Então, isso tudo é uma grande bobagem, né? A gente não pode acender vela para qualquer pessoa que desencarnou dentro da nossa casa, mas para os nossos parentes, acender numa igreja ou acender no nosso altarzinho dentro de casa, dá na mesma coisa. Estou acendendo com uma boa intenção de fazer uma homenagem e passar uma mensagem para essa pessoa a respeito do amor que eu sinto por ela, simples assim. Você sabe que tem religiões que cultuam muitos ancestrais, né? Ancestrais, antepassados, são aqueles que já se foram, né? E ligados a você, a sua família, seja por laços sanguíneos ou não, tá? Mas estes são os ancestrais, são os antepassados. E tem religiosidades que têm o hábito de, ao preparar, por exemplo, um jantar especial, numa ocasião de poder ir pegar ali um pedacinho de cada alimento, do pão, do bolo, de algo que foi servido e colocar ali num prato, né, no altar, em honra aos ancestrais. E depois, é claro, se desfaz dessa comida, passado algumas horas, mas uma forma de colocar
relembrando, né, como uma homenagem. Então tem religiosidades que faz atos como estes, ou que se tem um altar de ancestrais. Esse altar pode ser feito de maneira simbólica e muito simples, colocando de repente algumas fotos da pessoa que se foi. E aí, quando se passa por aquele pontinho ali de conexão, que o altar é isso, né? Ele nada mais é do que um ponto de conexão. Se olha para aquelas fotos, se olha para aquelas imagens e se deseja que a pessoa esteja bem, né? A gente pode pensar em algum momento feliz, dar risada, conversar com aquela pessoa e falar: nossa, como eu sinto sua falta, né? Como eu tenho saudade desses momentos que a gente viveu e espero, né, que a gente viva isso no tempo certo novamente, porque iremos nos reencontrar. Então, até lá, que eu tenha força, saúde, esteja bem, que você aí do outro lado onde você está, você também esteja bem, né? Então, pensar dessa forma é muito mais saudável, porque elimina a dor. E quando você suaviza a dor, você suaviza não só o seu sofrimento, porque ninguém merece ficar sofrendo o tempo inteiro, se atormentando o tempo todo, né? Ter de lidar com sofrimento o tempo todo é muito difícil, né? E a vida, ela já tem tantos desgastes que vêm em meio aos desafios que a gente vive, que se a gente puder diminuir a nossa cota de sofrimento em relação a algo, melhor. Então, quando você pensa desse modo que eu dizia, você alivia a sua dor e, como consequência, você alivia a dor do espírito, porque o espírito também sofre, né, ao vê-lo sofrer, ele revive também as coisas, ele também revive a saudade. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados, tá? Até porque quando você pensa naquele espírito, muitas vezes você se conecta a ele e ele se conecta a você. Então a dor, ela é compartilhada, tá? Então a gente precisa exercitar sofrer menos em relação àqueles que se foram. É claro que esse é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos e é algo que se consegue também com o tempo, não imediatamente, tá? É aos pouquinhos, porque no começo a gente tem de lidar com a dor mesmo, porque a gente tem aquela ilusão de que há uma separação e de que nós não estaremos mais com aquela pessoa, mas a verdade não é essa não. Com o passar do tempo, esses entes que se foram podem vir nos visitar, ver como nós estamos, e quem tem uma certa sensibilidade sente isso. Às vezes a gente sente o perfume, o cheiro do perfume que a pessoa usava, às vezes do nada vem a imagem da pessoa na nossa cabeça, a gente sente um arrepio como se alguém estivesse passando, se aproximando ou chegando perto, tá? Então esse tipo de coisa acontece. É claro também que não é rápido, né? Assim que o espírito desencarna, ele vai levar um tempo para poder nos visitar. Enquanto isso, se você tiver alguma sensação de presença, pode não ser daquela pessoa, mas de mentores, espíritos guardiões que vêm de repente para trazer um alento para você, ver como você está, capturar algumas imagens para mostrar para o espírito lá do outro lado como que as coisas estão por aqui. Então isso também acontece muito, tá? Até que a gente tenha de fato a visita daquele espírito que desencarnou. Mas é muito importante você ir ressignificando a maneira como você lida com a morte, tá? A morte, ela não é o fim. A morte, ela é uma transformação apenas, tá? E todos nós morreremos, né? Essa é a única certeza que a gente tem. Na verdade, a cada dia que passa não é mais um dia, é menos um dia. Então a gente precisa conseguir desmistificar um pouco a morte e tirar um pouco essas camadas de dor e de sofrimento que ela traz. A gente não vai estar preparado para lidar com ela, é fato, mas a gente pode se preparar para que ela seja menos sofrida, para que ela seja menos dolorosa quando ela vier, tá? Tem pessoas que ficam ali perseguindo centros espíritas, né, querendo uma mensagem de toda forma, doente que se foi, e aí quando consegue a mensagem a pessoa fala: ai, mas não é a letra dele, ai, mas não é como ele falava, ai, mas ele não falava desse jeito, ah, essa mensagem não trouxe nada assim de especial, que fosse um detalhe que eu pudesse perceber que é ele de fato falando comigo, ou que é ela, e as pessoas não percebem.
a expectativa sem tamanho que elas colocam em torno dos médiums, porque eu vou te explicar como que acontece um processo desses de psicografia. Muitas vezes tem uma série de espíritos entre o seu ente querido que desencarnou, o médium e você, auxiliando no processo para que a mensagem chegue, né, escrita direitinho até você. Então, o que acontece? Às vezes os espíritos eles vão lá até o espírito que vai dizer a mensagem, o espírito dita, eles absorvem aquela mensagem, depois eles passam, né, para mentores do jeito deles, né, os mentores que trabalham com o médium. Esses mentores colocam também a forma deles de falar, né, aquela mensagem, e aí chega no médium de um modo diferente do que seria se fosse o espírito somente ditando. Então, o que eu quero dizer é que às vezes tem figuras, né, que estão entre o espírito desencarnado e o médium, né? Outras almas que vão trabalhando para que aquela mensagem chegue. É como se fosse um telefone sem fio. Aí cada um vai contando a história ali um pouquinho do seu jeito, e aí por isso que não sai exatamente da forma como você esperaria, né? Ler aquela mensagem. Então é importante que a gente pegue leve e que a gente busque, né, de repente, ficar aberto, né, a algum sinal que possa de fato ser uma sinalização de que é aquele parente desencarnado, mas não espere a mensagem ser toda dita da mesma forma como aquele desencarnado falava com você quando ele estava em vida, porque tem muitas pessoas trabalhando do outro lado para aquela mensagem chegar, e às vezes ela pode chegar um pouco diferente, tá? Mas também tome cuidado para não ficar o tempo inteiro ali indo em centro espírita e com dor no coração e sofrendo e buscando a mensagem, porque às vezes você tira um pouco a paz também de quem desencarnou. Então é importante que você esteja com paz no coração e com tranquilidade quando você for tentar qualquer contato com quem desencarnou, porque esse sofrimento seu pode deixar, né, a alma ali do outro lado também aflita, ansiosa, preocupada, inquieta. Pense que assim, quando você perde alguém, né, querido, que desencarna, você está perdendo aquela pessoa, tá? Já o espírito que desencarnou, para ele é bem pior. Ele está perdendo todo mundo. Ele está perdendo a vida que ele tinha, o trabalho que ele tinha, as coisas que ele conquistou, a família que ele edificou, a família dele de origem, o relacionamento, os amigos, os colegas. Você está perdendo um, ele está perdendo todos. E ele vai recomeçar, ele vai encontrar pessoas também que ele já havia perdido, que haviam feito a passagem antes dele. Isso vai trazer um pouco de conforto. Essas pessoas, né, muitas delas, as que não tiverem reencarnado, vão inserir esse espírito numa nova vida, numa nova rotina. Ele vai ser cuidado do outro lado, tratado, ele vai se adaptar, né, ao plano espiritual, que tem muitos lugares, muitos reinos, muitas cidades, muitos lugares pelas quais esse espírito, né, ele pode viver a partir de então. Mas assim, a dor, ela é dos dois lados, e às vezes é mais difícil para quem vai do que para quem fica. É claro que cada caso é um caso. Se a gente for falar de um espírito que estava sofrendo fisicamente, né, com doenças, com limitações, ou alguém que estava com alguma doença do ponto de vista mental, como um Alzheimer, por exemplo, a morte pode ser uma grande libertação do espírito, para que ele se livre daqueles males, recupere a consciência, e para isso também existem centros médicos em que esses espíritos são levados após o desencarne, e lá eles ficam sendo tratados também para poder se reinserir de novo dentro do contexto aí da vida social, e por aí vai. Então, gente, cada vez mais a gente precisa normalizar um pouco a questão da morte e buscar serenar, né, os nossos sentimentos, buscar algum conforto, tá? E buscar conversar de vez em quando com o espírito que desencarnou, porque pode ser que ele veja, ou que a mensagem com certeza seja levada a ele, viu? É até uma forma de você ajudar
como eu disse, o espírito ele perde a todos. Enquanto você está perdendo ele está perdendo tudo que ele tinha. Então você também pode ajudá-lo no processo de transmitir força a ele, né, dizendo coisas do tipo: nossa, eu agradeço todos os momentos que a gente compartilhou, foi muito especial ter compartilhado dessa vida contigo, esteja bem aí do outro lado, continue sua jornada, né, me transmita força daí, hein? Porque agora você tem acesso a informações que eu não tenho, privilegiadas. Então, olha por mim aí para que a coisa seja menos desgastante aqui desse lado e receba todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha gratidão. No momento certo, estaremos juntos novamente. Então, quando você fala coisas do tipo, pode acender uma velinha, pode acender um incenso em honra a esse espírito. Essas mensagens de força são levadas, né, por espíritos mentores, porque eles identificam que a mensagem em questão poderá fortalecer quem desencarnou. Então é importante que chegue até a pessoa, tá? Então mostre-se forte, sereno e de modo sábio, ok? E também, é claro, né, vivencie seu luto, mas tente vivenciá-lo com algum amadurecimento emocional, tá? Aos pouquinhos você vai pondo essa inteligência emocional para fora e isso vai ser de grande valia aí no processo. Gente, mudando um pouco de assunto, chega nessa época, né, a gente entrou nesse assunto porque no final do ano as pessoas acabam relembrando de quem elas perderam por conta das festas e é um pouco doloroso. Mas no final do ano também a gente costuma fazer um balanço de como foi o nosso ano, né? E o que a gente espera para o ano novo. E é um momento muito poderoso para você fazer rituais, mentalizações, visualizações do que você quer atrair no novo ano. Então, pensando nisso, no dia 21 de dezembro, que é um sábado, lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, às 14 horas, faremos um ritual poderoso, tá? Para você poder atrair boas oportunidades no seu 2025, atrair conquistas, vitórias e fazer desse novo ano um ano especial na sua vida. A magia ela ajuda a gente a criar a realidade que a gente quer, viu? Então, o que você quer para 2025, você já tem que começar a trabalhar agora, tá? Aquela conquista material, a casa própria, o carro, a casa na praia, o emprego, o próprio negócio, o amor que você deseja, a família, mais um filho, uma criança. Então, tudo isso a gente tem que começar a vibrar, trabalhar desde já, tá? Porque espiritualmente já estamos vivendo 2025. Então, se eu quero essas conquistas nesse ano, elas precisam ser trabalhadas desde já. E aí nós nos encontraremos, é dia 21 de dezembro, sábado, tá? 14 horas, no Templo de Wicca, para falarmos sobre as energias do novo ano, o que esperar pela astrologia, pelo tarô, pela numerologia, orixás do ano e faremos juntos uma vibração bem forte para que o nosso 2025 seja especial. Então comece trabalhando desde já, viu? Ano passado eu fiz isso, o meu 2024 foi de conquistas e vitórias. Então já vou fazer também junto a vocês para que 2025 seja mágico e especial. Bom, é importante você reservar sua participação, tá? Então vou te deixar aqui o WhatsApp do Templo de Wicca, que é o 11 97374 5755. Então vou repetir, código 11, número 97374 5755. E informações também lá no Instagram, @templo.wicca. Wicca com W e 2 Cs, tá? Bora se inscrever, ritual de abertura para 2025. Bom, também quero te lembrar que se você quiser rever esse conteúdo, se ele te tocou de algum modo, você quer passar para algum parente, para alguém que esteja sofrendo pela partida de um ente querido, esse vídeo fica disponibilizado lá no meu canal no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se lá, Edu Scarfon Oficial. E aproveite também para me seguir no Instagram, que é o @eduscarfon. Então, esse programa é em honra aos nossos ancestrais e antepassados, meus e seus, que está aí ouvindo o programa ou assistindo pela TV. Vem aí outros comunicadores aqui contigo na Vibe Mundial. Eu vou me despedindo, que você tenha aí, né, um excelente dia, uma excelente noite. Bênçãos brilhantes na sua vida. Até o próximo programa. Tchau, tchau.